1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, versículo 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nessa versão: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, foram de um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o versículo de número 26. Mesmo capítulo. Versículo de número 26. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém, irmãos? Amém. Vou ler de novo, irmão, 26. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer uma pequena palavra antes de entrarmos na ceia. O tempo não deixa a gente estender muito, mas eu quero falar, irmãos. Você já leu no texto oficial da ceia que por causa disso, por falta de discernimento, há muitos que estão enfermos, sofrem e morrem? Já leu? Já leu isso? Texto oficial da ceia? Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já dormiram, que é uma das mortes. Separação com Deus. Não ouve mais Deus. Não que Deus não consiga falar mais com ele, mas ele não quer mais ouvir Deus. Ele não ouve mais Deus. Desde que Deus continue falando, ele não ouve. Separação com Deus. Amém? E eu quero lembrar os irmãos, que os irmãos dizem assim: pastor, o senhor não fala o restante do texto da Santa Ceia. O senhor não fala que quem está participando de forma indigna não pode participar. É mesmo, irmãos? O que significa a forma indigna? Primeiro eu vou te lembrar, vou refrescar as suas mentes, tá? Antes que você solte uma palavra, lembre bem o que foi dito hoje. Toda palavra ociosa que você soltar dará conta a Deus. Está na Bíblia, mas não está falando de apenas um sonho, de apenas uma visão. Está escrito na palavra. Toda, não é algumas,
Toda palavra ociosa que o homem soltar, ou disser, falar, dará conta a Deus, irmã Lisângela. Está escrito na palavra, e essa é uma verdade. E nós temos pregado isso. Cuidado com o que você fala, o que você confessa, você tem. Quero lembrar os irmãos que a Bíblia diz que eis aí o Cordeiro de Deus que enche as pessoas de pecado, não é? Ele veio, está tirando ou tirou? Está consumada a obra dele? Sim? Quando nós viemos para a ceia, estamos preocupados com o pecado? Se ele já tirou? Então qual é a forma indigna? Eu vou te explicar o que é a forma indigna. Todos nós aqui fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Todos nós aqui fazemos parte de um só Espírito, porque nós que fomos batizados, que recebemos Jesus, bebemos de um só Espírito, o Espírito de Cristo, bem dirigido pelo Espírito Santo na nossa vida. Amém? Quero que você preste atenção. Fala o que, irmão? Eu, como membro do corpo de Cristo, ou qualquer um dos membros do corpo de Cristo, não pode julgar, não pode falar mal de nenhum dos membros de Cristo. Tudo que eu falar que acarreta em sofrimento, eu sinto. Você leu o texto comigo? Que um sofrimento de um é o nosso sofrimento. Tá bom? Então, se eu descer a linha ou a lenha, como se diz aqui, né, em alguém, esse sofrimento vai vir para mim, porque eu faço parte do mesmo corpo. E tudo que eu falar de um irmão, de uma irmã, que faz parte do corpo de Cristo, e não tem o meu julgamento, irmão, nós não fazemos parte de julgamento. Não tem você achar para ser pastor, mas aquele fulano eu acho que não faz parte. Não, é Deus que vai dizer para você se ele faz parte ou não. Se você acha ou não, é melhor você fechar a tua boca, costura ela, passa um zíper, né? Chama a Manaí, passa uns 3 zíper, né, Manaí? Prega assim, se falhar um, tem 2 de reserva, fecha. Então não fale mal de nenhum membro do corpo de Cristo, porque essa é a forma de participar da Santa Ceia indignamente. Eles comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e muitos que já dormiram no Espírito. Ele disse, por isso, não vai ter. Tem. Ele disse, no meio de nós, não estou pregando para ausente, no meio de nós, entre eu e você, há alguém doente, há alguém fraco. E muitos que falam, eu não sinto mais a presença do Senhor. Dormiram no Espírito. Então, irmão, essa é a forma indigna de participar do corpo de Cristo. Se você põe a sua mão no corpo de Cristo, você deve ter muito cuidado com a tua boca. Tudo que você falar contra o corpo vai atingir você, porque você faz parte do corpo de Cristo. É por isso que eu li esses 2 textos. Gravaram os textos? 1 Coríntios 12, 11 e 13. 1 Coríntios 12 e versículo 26. Marque, releia, grife, marque, releia. Amém? Quando eu falo mal, volta para mim. Eu sinto. Agora eu fico pensando, né, irmão? Quanto Deus tem revelado os irmãos metendo na boca num no outro. E dessa lenha, alguns dessa lenha no pastor e na pastora.
Volta, irmão. Você sente. Não é maldição. Você sente. Somos membros de um só corpo. Bebemos do mesmo Espírito. Se você quer que alguém sofra, você vai sofrer com ele. É justiça, não é maldição. É justiça. Entende? Quando alguém chegar para você para falar mal de algum irmão, você disse: eu não faço parte desse sofrimento, eu não beberei desse sofrimento, eu me perdoe, mas eu não compartilho desse comentário. Amém? Da minha parte, eu abençoo o corpo de Cristo. Da minha parte, eu lanço palavras de edificação ao corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo faz parte do meu corpo. Eu estou ligado nele e unido pelo mesmo Espírito. Amém, irmãos? Amém. Isso é rápido, só para os irmãos entenderem o que é participar indignamente. Muitos irmãos queriam saber: pastor, porque o senhor não fala, né? Que quem está assim não pode participar, quem está assim não pode participar. Isso não significa indignamente. Indignamente significa que se você participar do corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. E se faz parte do corpo de Cristo, não pode falar mal do corpo de Cristo. Não é que não pode falar mal, você pode falar, mas aquilo que você falar virá primeiro em você. Amém? Amém. Aprendeu, irmãos? Vamos para o texto oficial. Texto oficial. Amém? Amém. Qual que é o texto oficial, irmãos?